O Realidade em Pauta já está de volta, hoje falando sobre o homeschooling ou a educação em casa. Legalizada já em diversos países, como Estados Unidos, Canadá e outros tantos na Europa, a educação domiciliar segue programas e metodologias feitas por pedagogos, ou seja, não é aleatório, não é sem organização como alguns pensam. E o assunto é sério, já tem uma proposta de emenda à Constituição na fila para ser debatida desde 2009 e, embora ainda em trâmites, é praticada por cerca de 3.000 famílias no Brasil. Só que os críticos a essa modalidade de ensino batem na tecla de que, em casa, os alunos perdem a socialização com outros colegas, algo que é fundamental para a formação integral de um cidadão. Enquanto para uns a experiência de estudar em casa foi excelente. Para mim era muito divertido estudar, não era obrigado, era muito legal estudar. Para outros, nem tanto. Era bastante complicado, eu acho. Acho que a escola nem se compara, né? Tem uma rotina, os professores estão ali para te ensinar, acho que é bem melhor. Radassa e a irmã do meio foram educadas em casa até o período equivalente ao 9º ano do Ensino Fundamental 2. Quando eu fui para o ensino médio, a minha irmã, inicialmente, ela que quis ir para a escola, que ela conheceu alguns amigos, a gente participou de um concurso, e aí ela decidiu ir para a escola. Ela foi as primeiras semanas, eu não queria muito ir. Mas ela falou que era legal, que o ensino também era bacana, enfim, eu acabei indo também. Mas eu gostei da experiência no ensino médio, mas eu sempre gostei mais de estudar em casa. Até depois que eu me formei na faculdade, que eu tive o ensino normal, né, que todo mundo tem. Fiz o ensino médio normal, fui para a faculdade. Depois eu tive a opção de fazer uma pós-graduação, hoje eu faço outra faculdade e eu também optei por fazer o método EAD, porque para mim a liberdade é muito importante. Eu tenho meu tempo, estudar como eu quero, como eu gosto. Eu morei 5 anos nos Emirados Árabes, no Catar, na cidade de Doha. Fiquei 5 anos lá com a minha família, meu padrasto jogador. Fiquei estudando pelo homeschool. Minha mãe me ensinava, minha mãe que alfabetizou minhas irmãs. E ela que é minha professora lá, ela tirava minhas dúvidas. Aí quando a gente não conseguia, a gente pesquisava na internet. Ou também tirava dúvidas pelos professores, mesmo no Anglo-Americano, no Rio de Janeiro. E tirava minhas dúvidas lá pelo Skype. Era uma batalha. Filho de um jogador de futebol, o adolescente torce para que, caso o pai seja transferido novamente, que seja para um local onde ele possa dar sequência ao ensino formal. Para ele, homeschool, nunca mais. Eu acho que toda criança, acho que ela tem o direito de ir para a escola, ter uma rotina, estudar com os amiguinhos. A minha irmã, por exemplo, também, ela reclamava muito sobre isso. Acho que a criança tem que ter uma rotina ir para a escola, ter os amiguinhos da escola, ter a rotina dos professores, a loucura de semana de prova. Acho que tem sim. Este educador acredita que no caso de Andrew e outros casos que possam vir se houver uma liberação legal do ensino domiciliar no Brasil, o suporte profissional é essencial para o sucesso educacional. O aluno dentro da escola, ele vai ver dificuldades dos outros alunos e vai ter facilidades com os outros alunos. Então, uma coisa que ele entende com o professor, ele entende também com o aluno do colega dele. E junto com isso ele forma uma dimensão de conhecimento que talvez em casa ele não vai conseguir. Já para o moderador da página Homeschooling Brasil, a educação brasileira não tem condições de assegurar a absorção do conhecimento deste aluno. Agora nós estamos falando de professores no Brasil. Vocês já viram professores no Brasil, como eles estão sendo formados? Viu o nosso índice de analfabetismo que saiu agora? 40% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Sabe? Analfabetos funcionais são pessoas que não conseguem ler um texto básico. 40%, sendo que quase todos eles frequentam a escola. Quase a totalidade frequentou a escola. Não aprendeu a ler. Que moral tem qualquer sistema educacional que não ensina quase metade dos seus alunos a ler, a falar de qualquer coisa? Sinceramente, uma porcentagem dessa dá autoridade para qualquer um que queira tirar o seu filho dali para ensinar por conta própria. Eu acho que esse modelo, se eu pudesse, eu faria com os meus filhos. Com certeza, mas eu acho que tem que ter um preparo da família, sabe?
Então, assim, apesar de minha mãe dizer eu não tinha um método, eu desconstruí um método, e eu dizer eu tinha liberdade de estudar, às vezes pode soar muito solto, mas a gente, naquele momento, na nossa realidade, não era solto, bagunçado, fazia um sentido, era coeso, sabe? Fazia sentido aquilo. Então, acho que depende muito da família, e como a mãe, o pai, como eles vão guiar os filhos. Então, assim, eu acho que eu não conseguiria aprender tanto quanto eu aprendi e me tornar o que eu sou hoje, se meus pais não tivessem uma boa estrutura, tanto de conhecimento, também como psicológica, eu acho. Os pais têm que estar preparados para isso, porque são muitos desafios que surgem no decorrer da educação da criança. Então, eu acho que seria muito legal se todo mundo tivesse essa experiência, porque eu acho que ela é muito esclarecedora, é um autoconhecimento, sabe? Da família como um todo. Mas eu não sei se todo mundo está preparado para isso. Qual o melhor modelo de ensino? Esta é uma resposta difícil e particular, mas há um componente que precisa estar presente em qualquer processo educacional: o amor. Boa vontade. A bandeira do Brasil é suavemente embalada pelo vento no alto do mastro. E a gente volta ao estúdio para continuar a conversa com a educadora Carlota Boto, mestre em História e Filosofia da Educação pela USP. Carlota, o que muitas famílias advogam é que o sistema educacional tradicional está falido. As escolas não atendem às demandas que os alunos necessitam, é um ensino homogêneo, quer dizer, apontam diversas falhas nas escolas. E é verdade. A gente tem que reconhecer que o homeschooling, a demanda pelo homeschooling é um sintoma de que alguma coisa não vai bem. E não vai bem exatamente nas escolas. Não é? As escolas que têm uma estrutura padronizada, que têm muita resistência à inovação, que ficaram, em certa medida, obsoletas em relação às novas tecnologias de informação, as escolas não têm dificuldade, pelo menos, em incorporar o mundo digital à sua pauta, à sua agenda, e as escolas, muitas vezes, trabalham com dificuldades alguns problemas, como o bullying, como a violência. E as escolas, efetivamente, se nós formos observar as escolas públicas, têm pouco investimento do ponto de vista do Estado para o seu funcionamento, desde os salários dos professores até as condições materiais de funcionamento, deixam a desejar e, portanto, a busca do homeschooling é uma tentativa de sair fora de um formato que também merece críticas. Claro. Agora, é interessante pensar que você até mencionou no primeiro bloco, Carlota, que teoricamente quem está no homeschooling não tem perdas de aprendizado. Isso porque o homeschooling precisa seguir uma metodologia, não é a esmo ou sem nenhum tipo de organização. Vejam, os estudos internacionais demonstram que o homeschooling não tem perdas em termos de aprendizado. Por outro lado, demonstram também que as famílias que optam pelo homeschooling, em geral, são famílias de classe média alta, de intelectuais, portanto, pessoas que circulam num ambiente cultural que favorece os saberes que a escola desenvolve. Então, eu penso que teria de haver de se colocar essa questão na medida em que famílias de camadas populares optassem pelo homeschooling, o que me parece difícil na medida em que serão os pais ou os contratados pelos pais, não é, que farão esse tipo de educação domiciliar. Quer dizer, isso se provaria um desafio muito grande na sociedade brasileira por conta de, talvez, o tempo, porque os pais precisam dedicar tempo e na massa da população, esses pais estão fora trabalhando durante boa parte do Exatamente. dia. Ou precisariam ter recurso financeiro para a contratação de profissionais que estejam em casa. Exatamente. Quer dizer, esse é do meu ponto de vista, esse é um dos grandes limites
que essa prática do homeschooling possui. Não é? Porque isso volta a uma prática que era uma prática antiga no Brasil. A minha mãe estudou com preceptores. Não é? Então, havia, até a Constituição de 46, era possível a prática de contratar essa preceptoria. Mas até que ponto um preceptor conhece todas as disciplinas e todos os ramos do conhecimento que a escola desenvolve? Não é? Até que ponto uma mãe terá a possibilidade de conhecimento de todos os campos do saber que a escola desenvolve? Claro. Deixa eu voltar num ponto aqui, Carlota, porque você citou, talvez a parte da socialização seja o ponto mais fundamental nessa discussão toda, e você citou já os dois lados, né? E no lado aqui da escola, com a impossibilidade de lidar com alguns problemas que são frequentes e que aumentam no Brasil, que, por exemplo, bullying, a violência contra as crianças. Então, você tirar a criança desse meio, você tira ela da socialização, mas também a protege, por outro lado, contra possibilidades negativas? Isso é verdade. Se a gente for pensar na questão do bullying, mas eu não sei se isso é uma proteção, porque num primeiro momento pode parecer que sim, mas a criança que não aprende a lidar com o bullying, será que está preparada para lidar com a sociedade? Porque a sociedade também não protegerá essa criança, quando ela crescer, do conflito, da hostilidade, muitas vezes, da má receptividade em alguns ambientes. Então, eu não penso que não lidar com esse universo seja um benefício para a criança. Carlota, eu agradeço muito pela sua colaboração com a gente. Acho que a discussão foi muito boa. Eu é que agradeço e fico à disposição para quando vocês quiserem novamente. Muito obrigado. Esse é um tema que não se esgota facilmente, não é, Carlota? A você de casa, muito obrigado também. O Realidade em Pauta vai ficando por aqui. Você pode rever essa nossa conversa aqui lá no nosso site, novotempo.com/jornalismo. Desejo a você uma boa noite e espero você no próximo programa.